Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai contar a última parte da história da Mulher Maravilha brasileira, a grande Yara Flor. E olha que história magnífica essa que vamos contar no vídeo de hoje. Que assim ó, tá sensacional, essa história tá muito boa, a melhor história do DC Future State. Então, quer saber como vai terminar essa história? Então vem comigo que eu vou contar tudo isso no vídeo de hoje. E pessoal, considerem de nos apoiar lá no Padrim. Lá tem recompensas incríveis, como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman. Muito obrigado para todo mundo que já apoia o canal e para aqueles que consideram de apoiar no futuro. E feito dado o nosso recado, vamos falar dessa história da Yara Flor. E só recapitulando o que rolou na última edição, vemos a Yara tretando contra alguns monstros e se encontrando com a Caipora. A Mulher Maravilha a convence a ajudar a entrar no submundo. E isso porque a Yara quer resgatar uma amazona amiga dela que está presa lá. Só que no finalzinho da última edição, ela acaba arranjando uma briga com um cão do inferno, o Cerberus. E a nova edição começa exatamente daí, com a Yara Flor tendo que enfrentar essa fera mitológica. A HQ começa com essa perseguição do Cerberus a Yara, que aqui parece estar curtindo demais a situação. Mas a Caipora grita para ela largar o que está fazendo e se juntar ao barqueiro, porque ele logo estará indo embora. Então, nessa super sequência de painel, ela pula e usa sua boiadeira para se agarrar ao próprio barqueiro. A Yara diz que vai pegar a mão dele emprestada. E é exatamente isso que ela faz, literalmente. A Mulher Maravilha pega a mão de osso do barqueiro na frente do Cérebro. E para nossa surpresa, ela fala com o cão como se fosse um cachorrinho e atira o braço de osso para ele ir pegar longe. Eu não acredito que fizeram isso. Eu tô dizendo para vocês que a ideia toda dessa história é misturar uma temática meio Disney com uma temática adulta. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso e daqui a pouco vocês vão começar a ver mais paralelos com isso. Com essa distração dos cérebros, ela consegue pular no barco em direção ao submundo. Então, a Caipora fala que vai ficar ali mesmo. Mas antes ela fala que esse é o momento da Yara de superar a sua raiva e urgência em lutar. E assim, a Yara sai remando com seu barquinho sozinha. E depois de navegar com seu barquinho, a Yara chega a um local bem estranho. É um local totalmente branco. A Yara sai do barco enquanto que as palavras da Caipora ainda ecoam na sua cabeça. E então, ao avançar nesse lugar, ela chega num campo cheio de flores coloridas. E aparentemente ela chegou no Elísios. Eu sei disso porque ele fica depois do rio Aqueronte, graças aos Cavaleiros do Zodíaco. E pensar que você ia levar uns 20 episódios para chegar no Elísios. Mas ao avançar ainda mais, as flores se transformam em flores mortas. E ela encontra essa estátua. A Yara pensa que é um ser vivo e tenta falar com ela. Mas nesse momento, a estátua brilha e cria essa fenda no chão, onde a Yara acaba caindo. E gente, saca só isso. A Yara acaba caindo exatamente no tribunal dos 3 juízes do inferno. E são aqueles lá que a gente conhece por causa do Cavaleiros do Zodíaco. O Radamantes, o Wyvern e o Minos. São exatamente os mesmos nomes com as mesmas funções, só que o visual e o próprio nome têm pequenas variações. Ah, obrigado CDZ pelo conhecimento da mitologia grega. Melhor que escola. E claro que aqui o visual deles é bem diferente, mas também é muito da hora. Os 3 juízes já começam a disparar ofensas e a julgar a Yara. E quando um deles começa a descrever uma tortura gigantesca para a Amazona, ela responde dizendo que eles poderiam observar o que ela poderia fazer. E então ela faz um truque de mágica clássico do dedinho desaparecendo. Mas, apesar de ser muito engraçado, isso não surte efeito. Só que a Yara não desiste e diz que vai fazer de novo. Contudo, nesse momento, aparece ninguém menos que Hades,
o Imperador do Submundo. E bem, pra saber quem que é esse daí, não precisa ter assistido o CDZ. E pelo Batman que ri, que visual foda desse Hades. Muito, mas muito a fuder. Tá louco? Ele já chega perguntando o que tá acontecendo ali. E já falando de todos os castigos que a Yara merece pela insolência dela. A Amazona tenta se apresentar, mas o Hades se sente insultado pelas palavras da Yara. E daí ele começa a perder a cabeça. Só que então, uma mão toca no ombro do Hades. E surge essa mulher. Ela fala algo em seu ouvido. E o Hades parece se acalmar. O rei do submundo diz que essa mulher é a Perséfone, a sua esposa. E se você jogou o jogo Hades, sabe exatamente quem que é ela. Bem, ela garante que o Hades deu uma chance para a Mulher Maravilha. Ele mostra essa ampulheta e fala que a Yara tem até o último grão de areia cair para achar a sua amiga guerreira. E caso a Yara Flor fale, a alma dela pertencerá ao Hades e será torturada por toda a eternidade até o final do cosmo. E a nossa Yara Flor aceita sem pestanejar e vai com tudo atrás dela. E nisso também descobrimos que o nome da amiga da Yara é Potira. O problema é que Potira está no Mar das Almas, e a Yara começa a procurar ela desesperadamente. Acontece que todas as almas dali também querem ser resgatadas, e fica quase impossível de achar a Potira. Gente, lembra que eu falei lá no início que a história ia ser muito foda? E bem, é a partir daqui que ela fica muito boa. Vemos de longe a Caipora, pedindo para Yara focar e deixar de lutar, e sim relaxar. E a Yara, num primeiro momento, parece braba, mas aos poucos começa a se lembrar do seu passado. Ela fica parada e é envolta pelas mãos das almas. E assim, ela lembra da história de sua amiga aos prantos. Cortamos para Temícera, numa memória onde uma jovem Yara tenta segurar uma menina de não cair do penhasco. E em paralelo, a mesma coisa acontece no presente, com a Yara encontrando sua amiga e segurando sua mão. E pela primeira vez, vemos a Potira. E nesse momento, as memórias do passado e as do presente parecem se entrelaçar. A Potira vê no passado um homem indo atacar a Yara. E como um reflexo no passado, a Potira se joga no abismo para ajudar a Yara. E o mesmo acontece no presente. E a Yara grita em desespero. Mas então, vemos que tudo isso era uma grande ilusão. E a Yara consegue puxar a Potira do Poço das Almas para fora. Ela se pergunta onde que está. E ao ver a Yara, se enche de vida e é resgatada pela sua amiga antes da ampulheta terminar o tempo. Olha, isso daí foi muito foda e vai ficar ainda melhor, porque o Hades tá pé da vida com tudo isso. Olha só a reação nada amigável do nosso amigo Hades aqui. Foi exatamente assim que eu fiquei depois de assistir a animação da Piada Mortal. Um exército de aranhas é mandado para atacar a Yara. E assim, ambas saem disparada para fugir do inferno, enquanto que milhões de aranhas estão atrás delas. Nesse momento, a Yara fica para trás para destruir algumas aranhas, enquanto que a Potira avança. E então, a Yara destrói parte da caverna para facilitar a fuga. Nesse momento, as duas começam a correr o máximo que dá. Mas é quando que a Yara se dá conta. A caverna desmoronou em cima de Potira. A sua amiga diz que está presa. E para o desespero de Yara, ela tenta puxar o máximo que dá. E mesmo com a força da Mulher Maravilha, a Yara não consegue retirar sua amiga da caverna. A verdade é que ela vai ficar presa ali para sempre. Potira fala que a Yara precisa ir embora, mas a Mulher Maravilha se recusa a sair dali e abandonar a sua amiga. A Yara diz que elas ainda têm muitas batalhas ainda pela frente, mas a Potira agradece a tudo e lembra que a sua vida já terminou, mas que a da Yara ainda não. E então, atrás da Yara, se abre um buraco. São os membros da tribo da Yara, que a puxa com tudo, enquanto que ela grita em desespero pela sua amiga. Nesses 3 últimos painéis,
a Yara busca Potira, mas ela é soterrada pela caverna. Caraca, que cena foda! Olha, fazia tempo que numa HQ de 20 páginas eu não vi um negócio tão bem feito assim. 10 de 10 pra arte, 10 de 10 pra história, 10 de 10 pra todo mundo. Em narração, é dito que toda lenda de herói precisa encarar uma verdade. E isso enquanto que a gente vê a Yara em desespero chorando pela sua amiga. A narração diz que todos possuem falhas. E nesse momento, a Yara percebe as suas. A narração ainda diz que os heróis não são heróis porque são perfeitos, mas sim porque eles superam suas imperfeições. E então, nas últimas páginas da HQ, o Pegasus da Yara aparece para consolar. E a HQ termina prometendo de que esse é só o começo. Olha, que história! A melhor história do DC Future State disparado. Eu amei essa história. A arte, a narrativa, a Yara Flor, os diálogos, os momentos, foi tudo muito bom. Realmente encaixou comigo, que foi uma maravilha. Entenderam? Mulher Maravilha? E assim, na minha opinião, pegando essas duas HQs, a Joelle Jones fez um negócio que quase nunca acontece nesses dias de hoje, que é fazer uma história muito emotiva redefinindo um personagem em menos de 40 páginas. E na minha opinião, ela ganhou o direito de colocar a Yara Flor em outras histórias da DC. Seja qual for o universo, seja canônico, alternativo, tem que ter sempre uma história da Yara Flor, pelo menos nesse momento. Então, agora sim, eu posso dizer com mais tranquilidade que a Yara Flor é uma ótima personagem e eu espero que ela seja muito mais explorada no futuro da DC. Muito bom, mandaram muito bem nessa história. E esse foi o nosso vídeo sobre o final da história da Mulher Maravilha Yara Flor. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!